E agora a gente vai mostrar como o medo de falar em público pode ser superado. Olha só como essa dificuldade, muitas das vezes, Dani, é mais comum do que nós pensamos. Uma pesquisa britânica feita com 2.000 voluntários perguntou para essas pessoas quais eram as situações que mais lhes causavam temor, medo, não é? Por incrível que pareça, falar em público só ficou atrás do medo de perder entes queridos e ganhou do medo do fim do mundo, Dani. Uau! Uau! O medo de falar em público é sim um problema para muitas pessoas, mas com algumas técnicas esse receio pode desaparecer. E quem vai dar essas dicas para a gente é o coach de alta performance, especialista em comportamento humano, Lucivaldo Santos, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Lucivaldo. Tudo bem, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Mais Vida. Pois é, e eu fiquei impressionado com essa pesquisa, Lucivaldo. Não, é assustador, né? Agora, por que muitas pessoas têm tanto medo assim de falar em público e nós percebemos que isso vem aumentando cada vez mais? Já vou adiantar alguma coisa. Por acaso as redes sociais, a internet, Eu ia perguntar isso. tem alguma coisa a ver com isso? Na verdade, essa pesquisa que você citou, ela é bem interessante porque, assim, essa pesquisa apontou que 41% das pessoas morrem de medo de falar em público. Não é só o medo, elas morrem de medo, elas têm pânico, pavor de falar em público. Supera o medo da morte, supera medo de insetos, medo de altura, medo de morrer afogado. Então, assim, perceba que a grande maioria das pessoas que foram entrevistadas, elas têm esse medo. E de onde vem isso, né? De onde vem esse medo todo? Vem do receio da exposição, do julgamento, do pré-julgamento que as outras pessoas vão fazer, do que elas vão falar, e da insegurança. Então, a gente percebe que se as pessoas se prepararem para falar em público, superam o medo de falar em público e conseguem superar esse desafio, que é um medo da grande maioria das pessoas. E sabe o que é engraçado? Que muitas pessoas acham que a nossa profissão, Fabinho, é fácil, né? Porque de repente a gente tem que falar só com uma câmera. E eu já fiz o teste com várias pessoas também durante as gravações. Então vem aqui falar na frente das câmeras. E a pessoa simplesmente trava, porque aí cai a ficha de que não é só uma câmera, você está falando para milhões de pessoas que estão assistindo. Mas já fica aqui uma pergunta, como que a gente deve se preparar? Tem alguma técnica, assim, a gente deve ensaiar antes ou só dominar o assunto que a gente vai falar, que a gente vai abordar? Para você dominar o assunto, você vai ter que se preparar, né? Você vai ter que estudar muito bem esse assunto. Essa é a principal dica aqui que eu gostaria de passar para quem está nos assistindo, é o seguinte. Só aqui nessas duas entrevistas que aconteceram hoje, nós tivemos várias dicas de como você pode superar o medo de falar em público. Por exemplo, os músicos, teve um momento em uma das perguntas que vocês fizeram, eles falaram, por que vocês, o que fizeram, o que faz vocês, o que motiva vocês a cantar? E eles falaram o seguinte, o que nos motiva, o que me deixa tranquilo é a naturalidade, é a paixão. Nós fazemos isso porque nós gostamos de fazer isso. E também na oratória, ou quando você vai falar em público, a gente pede muito isso, principalmente eu peço para meus alunos, fale com naturalidade, fale como se você estivesse conversando, como se você tivesse prazer, uma roda de amigos. Eu acho que isso é uma dica ouro para quem tem esse medo todo de falar em público. Porque primeiro você domina o assunto, como? Estudando muito bem o tema. Você se prepara para o tema. E depois entendendo que as pessoas não querem estar nessa condição que você falou. Ninguém quer estar no seu lugar. Ninguém quer falar em público, ninguém quer falar para as câmeras. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar gravando um vídeo. Então, assim, um teste muito prático é você gravar você falando no seu celular. Grava e veja você falando no celular. E aí você vai começar, você está criando aí estratégias, técnicas para perder o medo de falar em público. Isso seria ensaiar ou não? Isso é ensaiar, Principalmente se você já tem um convite, as pessoas começam a sofrer na hora que são convidadas. O medo de falar em público, até então ninguém sabe que tem medo de falar em público. Fabinho, tem que fazer uma palestra o ano que vem. Ai, meu Deus do céu, passo um ano inteiro sofrendo, né? Exatamente. Verdade. E isso é uma dica até que eu deixo para quem está nos assistindo. Se você recebe um convite de forma muito antecipada, isso é ótimo, porque você tem todo esse tempo para você se preparar. Então, o que acontece é o contrário. As pessoas recebem um convite e começam a sofrer, imaginando como será aquele dia, como será aquele momento, como ela vai superar aquele momento.
aí já começam os problemas, né? A gente fala que são respondentes emocionais, tudo que o meu corpo manifesta naquele momento, né? Sabe que antigamente falava pro espelho. Às vezes funciona também, né? Não sei. É uma das técnicas que muitos utilizam para se observar, né? A pessoa fica se observando, falando, como se estivesse falando para as pessoas. Eu gosto, no momento, na atualidade você citou as redes sociais, eu gosto muito de gravar no vídeo. Então, eu passo isso muito para os meus alunos, eu passo no começo, quando eles já têm o primeiro contato comigo, eu já passo no começo e depois passo no final, para eles perceberem a evolução que tem quando você começa a realmente praticar. Então, falar de frente para o espelho é uma técnica, falar no seu celular, você gravar você se falando é uma técnica, mas tem uma técnica que funciona mais e é melhor nesse momento, que é você falar para as pessoas que gostam de você. Então, você ensaia, reúne lá seus amigos, os familiares, faz aquele momento, convida para um jantar, reúne essas pessoas, e você fala, pessoal, antes da gente apreciar esse maravilhoso jantar, eu tenho algumas coisas para passar para vocês. Aí você se declara ali, você faz a sua apresentação para os seus amigos e familiares e depois peça sinceridade do que eles acharam. Cuidado! Eu quero ver. E como é que eu sei, por exemplo, o que eu posso usar? Se é mais alegre, mais divertido, mais sério? Ótima como é pergunta, que eu sei? ótima pergunta. O público, ele cria conexão com o orador ou com o palestrante de acordo com o comportamento desse orador e palestrante. Se você vai para uma apresentação muito sisudo, muito sério, nervoso, porque a grande maioria das pessoas estão nervosas, você passa isso para sua plateia, para sua audiência. Então, procurar relaxar. O momento mais difícil de uma apresentação é o começo da apresentação. Tá. Esse é o momento que é difícil para todos os palestrantes, oradores, professores, quem usa a voz, quem se comunica. O que eu peço e o que eu sempre oriento, isso acontece comigo também. Porque na grande maioria das vezes, nós não conhecemos a nossa plateia, nós não conhecemos o público. Então, relaxa, calma, respiração. Uma vez eu vim aqui, eu dei essa técnica, me mandaram várias mensagens. Lá no Fantástico. Tribuna, né? Eu lembro. Respiração, respira fundo, segura, calmar, conhecer o ambiente, conhecer os equipamentos que você tem para fazer a sua apresentação, conhecer as pessoas que estão ali para te ouvir. Isso é fundamental, porque nesse momento você está acalmando. Você também relaxa. Exatamente, você está relaxando e você está se familiarizando com aquele ambiente. Tinha um amigo, que eu tô lembrando que na faculdade... Ele já começou a rir. Tinha um amigo meu que ele ficava muito nervoso nas apresentações, então ele colocava né no final de tudo. Então, boa noite, né? Nós estamos aqui, né? E não sei o que lá, né? E eu queria rir, mas não podia, né? E depois eu falei para ele, por que você não se acalma um pouquinho? Ele falou, não dá, Fábio, eu fico muito nervoso na hora que eu vou falar em público. Que é aquela história, né? Se você conta a primeira piada, depois ninguém ri da sua piada, você fica mais nervoso ainda. Fica é um motivador. difícil, né? Nossa, Fábio, assim, incrível isso que você acabou de passar, porque esse é o problema, na grande maioria das vezes, que acomete os palestrantes. Primeiro, os vícios de linguagem. O Né é o campeão de todos. O Né. Teve natural, né? Teve uma ocasião que eu fui fazer eu estava num congresso e eu contei. O palestrante, ele falou 80 Nés. Meu Deus 80 do Nés. céu. Porque quando você finaliza a linha do seu raciocínio, geralmente você tem que ser afirmativo e não fechar a linha do raciocínio com uma pergunta. É o que acontece com quem usa o Né. Eu era afirmativa demais. Minha mãe contou uma vez, em meia hora de programa, eu falei 53, olha só. Olha só. Depois disso, eu nunca as pessoas mais verem falei, mesmo, né? Vícios de linguagem. São vícios de linguagem. O Né, o olha só, o tipo assim, a juventude, Tipo assim, os jovens para falar tipo assim, Tipo assim. E falta o vocabulário, né? Exatamente. Tudo tipo assim. Ele quer fechar a sua linha do raciocínio emitindo algum ruído. Então, ué... Isso acontece muito até quando você tem que usar outra língua no meio da apresentação, né? A pessoa meio que se perde e fica... Por quê? Porque ela está buscando o que ela tem que falar. Ela está pensando, ela já está processando. E aí ela fecha com uma pergunta. Ou ela começa com um ruído, né? Então, né? Então, o que a gente faz? Nós temos, nesse momento, dar uma pausa. Procura sempre dar uma pausa. Não é errado você falar né. 1, 2, 3, 4 nés durante toda a sua mensagem. Tranquilo. O que não pode é você falar repetidas vezes, não só o né, mas várias palavras que são irritantes
Ou ruídos irritantes. Mesmo preparado, mesmo estudando o assunto, é legal ter um apoio? Por exemplo, a gente tem um apoio aqui, a gente tem as fichinhas para, de repente, não viajar tanto no assunto, a gente seguir uma linha de raciocínio. Isso funciona bem também para quem vai falar em público? Eu gosto muito do material de apoio. Tá? E aí, material de apoio, você tem vários... Pode ser um PowerPoint, sim, PowerPoint, um flip chart, a própria anotação. Né? Só tomar cuidado com a anotação por causa da espessura do papel. A gramatura do papel. Você fica com... Se você pega uma espessura de um papel muito fino, por exemplo, aqui você tem uma... tem a ficha. Tem uma ficha, né? E ela tem aqui um plástico. Papel cartão. Um papel cartão que aí te dá uma segurança na hora que você está segurando. Eu não posso tirar, não posso tirar assim. Então, quando o papel é muito fino aqui, a pessoa está aqui e ela está assim, ó. Ah, então, entendi. Eu pensei que era para não ver o que estava escrito. Isso aqui te dá uma segurança. Porque o material de apoio, o material de apoio ele pode estar em alguma bancada, ele pode é só para te auxiliar e também para trazer para você a linha do raciocínio que você tem que... Para não perder o fio da meada, né? Exatamente. Tá, muito bem. E a gente falou aqui... O material de apoio ele é válido, pode ser utilizado sim. A gente falou aqui também do PowerPoint, já fica também a dúvida. O que a gente tem que fazer para, de repente, esse recurso não nos atrapalhar? Porque, às vezes, a gente está numa apresentação super importante, superando um desafio, que é o medo de falar para muitas pessoas. De repente, é um assunto que é novo para a gente, que a gente está a primeira vez apresentando aquilo e precisa seguir e acompanhar numa ilustração ou em vídeos. Qual que é a técnica para a gente não se perder ali na hora da colocar muita informação. Lembrando que o PowerPoint, ele é um guia. Ele é somente para fazer você lembrar daquilo que você já sabe da mensagem. Põe textos intermináveis. Exatamente. Fica uma apresentação, cansa os ouvintes, cansa a plateia, então toma muito cuidado com muita informação no PowerPoint. Eu ouvi dizer que quando a gente assiste a uma apresentação que de repente é mais leve, o palestrante é mais descontraído, a gente absorve mais informação. Isso é verdade? Depende muito do palestrante, depende muito da sua audiência, né? As pessoas aprendem. Nós temos o auditivo, nós temos o sinestésico, nós temos o visual. Então, se um palestrante conseguir comunicar com a sua audiência, atendendo a esses 3 perfis de público, ótimo, maravilha. O mais importante de tudo é você conseguir transmitir a sua mensagem para as pessoas. E aí, a forma que você vai fazer isso, aí vai com prática. Não dá para quem está iniciando agora, peraí, agora eu vou falar para o visual, agora para o auditivo, para o sinestésico. Não. Você tem que se preparar para a sua apresentação, independente de que forma que as pessoas elas vão receber a sua mensagem, né? Então aí vem essa questão também, como que eu entrego minha mensagem, como que eu entrego meu conteúdo para esse público? Aí você tem que respeitar o seu público. Agora eu vou ficar com vontade de rir, porque o Fábio conta umas coisas aqui, gente, que eu não me aguento depois da dor na bochecha. Agora, Lucivaldo, quando a gente, no caso, a pessoa está muito acelerada ou está muito devagar, e aí alguém faz um sinal e aí erra ou perde o fio da meada. Né? Isso é muito chato. O que a gente pode fazer para, de repente, não ficar tão nervoso, tão preocupado e voltar à concentração e conseguir seguir aí com a apresentação? Deu branco, né? Acabou. Sabe que... A tela azul do Windows. Oradores muito experientes, palestrantes muito experientes, adoram decorar suas apresentações. Isso é um risco, porque o branco ele pode acontecer até para essas pessoas mais experientes. Então, se acontecer com você, eu quero que você entenda o seguinte: é normal, é comum, somos humanos, estamos nos colocando ali numa exposição, que a grande maioria, vocês viram, 41% das pessoas, elas têm medo de falar em público. Então, o que você pode fazer quando dá o branco? Você pode repetir a última parte da sua mensagem, a última frase, a última palavra da sua mensagem. Você pode tentar resgatar o que você queria dizer, dizendo: o que eu queria dizer com isso é... Aí você dá uma pausa. O seu cérebro ele vai processar novamente para tentar resgatar a mensagem. Vamos imaginar que nessas 2 situações você não conseguiu lembrar da mensagem. Segue o jogo. Vai adiante. Pode ser que você lembre e você volte a falar do assunto. Mas se você não lembrar, não tem problema. As pessoas que estão ali, elas não vão te cobrar por isso. Legal. Uma dica de ouro essa, né? Dica de ouro. Importantíssimo. Lucivaldo, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui. Já fica o convite para você voltar com mais dicas, porque foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade.